Pois é, pessoal. Kylian Mbappé está enfrentando uma fase terrível com a camisa do Real Madrid. Pela primeira vez, ele teve a chance de atuar pela ponta esquerda devido à lesão do brasileiro Vinícius Júnior. Jogando contra o Liverpool em Anfield, Mbappé fez uma atuação para se esquecer. O francês foi completamente anulado pela defesa do time inglês e ainda perdeu um pênalti com uma cobrança muito mal executada. Após isso, foi duramente criticado pela imprensa mundial. Fica até o final do vídeo para conferir toda a repercussão da má atuação do Tartaruga, o que o treinador Carlo Ancelotti disse após a dura derrota na Champions League e, claro, para debater uma pergunta polêmica. Em uma noite frustrante para os torcedores do Real Madrid, a equipe merengue foi derrotada pelo Liverpool por 2-0 em Anfield, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Embora o resultado por si só já fosse preocupante, o que mais chamou a atenção foi a péssima atuação de Kylian Mbappé, escalado para substituir Vinícius Júnior, que segue afastado devido à lesão. A ausência do brasileiro foi sentida de forma intensa, evidenciando sua importância para o esquema de Carlo Ancelotti e deixando clara a falta de química de Mbappé com o restante da equipe. Desde o início da partida, o Real Madrid encontrou dificuldades para impor seu jogo diante de um Liverpool que dominou as ações ofensivas e apresentou uma intensidade difícil de ser combatida. Apesar das boas defesas de Thibaut Courtois, que evitou um placar ainda mais elástico, o Real Madrid careceu de criatividade e poder de decisão no ataque. Elementos que Vinícius Júnior costuma oferecer com sua velocidade, habilidade e capacidade de romper defesas adversárias. Mbappé, assumindo a posição de Vinícius, esteve longe de corresponder às expectativas. O ponto mais baixo de sua atuação foi o pênalti desperdiçado aos 15 minutos do segundo tempo, quando teve a chance de empatar a partida, mas viu Kelleher defender sua cobrança. O francês pareceu desconectado da partida, falhando em momentos decisivos e demonstrando insegurança, algo que não se espera de um jogador de sua estatura. Sua adaptação ao Real Madrid tem sido abaixo do esperado, e esta foi mais uma exibição que alimenta as dúvidas sobre seu encaixe no clube. Carlo Ancelotti saiu em defesa de Mbappé após o jogo, ressaltando a qualidade do jogador e pedindo paciência. Kylian Mbappé é um jogador extraordinário. Temos que ser pacientes. Não destruiremos um jogador só por causa de um pênalti perdido. Isso pode acontecer. Tenho certeza de que todos têm fé nele. Talvez lhe falte alguma confiança, declarou o treinador, demonstrando apoio ao atacante, mas ciente da pressão que paira sobre ele. Ele também destacou a importância de Vinícius Júnior para o time. O Real Madrid é um time mais forte com Vinícius Júnior em campo. Sua velocidade, habilidade no 1 contra 1 e capacidade de criar oportunidades tornam nosso ataque mais eficiente e imprevisível. Ele é um jogador que desequilibra e traz uma dimensão diferente ao nosso jogo. Não tenho dúvidas de que com ele, nosso setor ofensivo se torna ainda mais perigoso e difícil de ser parado. A ausência de Vinícius Júnior, por outro lado, foi um dos pontos mais comentados após a partida. Sem o brasileiro, o Real Madrid perdeu não apenas um de seus principais artilheiros, mas também um jogador que consegue abrir espaços e criar oportunidades em situações adversas. Sua capacidade de chamar a responsabilidade e decidir jogos importantes tem sido um diferencial desde sua ascensão na equipe, e sua falta foi sentida em cada minuto da partida contra o Liverpool. A dependência em Vinícius Júnior torna-se ainda mais evidente quando jogadores como Mbappé, contratados para serem protagonistas, não conseguem assumir esse papel. Jude Bellingham foi direto em sua análise sobre o desempenho do Real Madrid. O Liverpool foi simplesmente melhor do que nós. Às vezes é preciso levantar as mãos e admitir. Eles dominaram a maior parte do jogo. Nas oportunidades que tivemos, não fomos letais o suficiente, afirmou o meia, reconhecendo a superioridade do adversário e a ineficácia do time espanhol em capitalizar suas chances. Sobre o pênalti perdido por Mbappé, ele comentou: "O time esperava que ele marcasse. Ele é um jogador incrível e estava sob pressão. Isso é normal. Não perdemos por isso, e sim porque não fomos bem no coletivo." Essas palavras reforçam a necessidade de o Real Madrid não apenas contar com estrelas individuais, mas também melhorar como equipe. Luka Modric também comentou sobre o momento de Mbappé. "O grupo vê ele bem, está treinando bem, com confiança, mas às vezes dá certo, às vezes não, como no pênalti de hoje." Essa fala reflete o apoio interno ao atacante, mas também a percepção de que ele precisa se recuperar rapidamente para corresponder às expectativas. O Real Madrid vive um momento complicado nesta fase de grupos, com a derrota em Anfield comprometendo suas chances de classificação. A equipe caiu para a 4ª posição no grupo, ocupando atualmente a última vaga para a fase de 16avos de final. Mesmo assim, Ancelotti se mostrou confiante. "Vamos nos classificar e competir como sempre fizemos." O técnico aposta na força do elenco e na recuperação de jogadores-chave para mudar o rumo da campanha. Contudo, a pressão sobre o técnico italiano e sua capacidade de tirar o melhor desse elenco é maior do que nunca. Entre os companheiros de equipe, Dani Ceballos também defendeu Mbappé, destacando seu esforço nos treinamentos e sua capacidade de superar o momento difícil. Kylian treina muito, mesmo que as coisas não estejam indo bem. "É difícil chegar em um clube como o Real Madrid e trabalhar desde o início. Estamos convencidos de que ele fará grandes coisas neste clube", afirmou o espanhol em um claro gesto de apoio ao francês. Apesar disso, palavras de encorajamento não bastam quando as atuações dentro de campo continuam decepcionantes.
A derrota para o Liverpool não apenas expôs as falhas coletivas do Real Madrid, mas também reforçou a dependência do time em jogadores como Vinícius Júnior, cuja ausência parece ter deixado um vazio irreparável no setor ofensivo. Enquanto Mbappé luta para se adaptar e corresponder às expectativas, o jornal Marca da Espanha trouxe críticas contundentes ao atacante. Na capa estampou "Ninguém esperava por esse Mbappé", enquanto em um artigo afirmou: "O Real Madrid continua a oferecer muito pouco em jogos importantes nesta temporada, e o reflexo da situação é o rosto de Kylian Mbappé, um jogador de futebol que é uma sombra do que deveria ser." O francês perdeu um pênalti em 1-0 que teria colocado o Real Madrid no jogo, embora seu erro de 11 metros tenha sido o menor. Sem Vinícius, na noite em que era mais esperado, ele fez um jogo calamitoso. Essa análise sintetiza o sentimento de grande parte da imprensa espanhola e da torcida merengue. O impacto de Vinícius Júnior vai além de sua habilidade técnica. Sua presença em campo oferece confiança aos companheiros e preocupa constantemente as defesas adversárias. Sem ele, o Real Madrid parece previsível e ineficaz, e a pressão recai sobre jogadores como Mbappé, que ainda não conseguiu replicar seu sucesso anterior em outros clubes. A situação torna-se ainda mais crítica quando se leva em conta que a Champions League é a competição onde o Real Madrid construiu sua lenda, e um desempenho abaixo do esperado pode gerar consequências graves, tanto esportivas quanto institucionais. Os 2 gols sofridos contra o Liverpool foram apenas parte do problema. A falta de agressividade ofensiva, as dificuldades de organização no meio-campo e a incapacidade de reagir nos momentos cruciais mostram um Real Madrid distante do padrão de excelência que o torcedor espera. Courtois, apesar de suas defesas importantes, não conseguiu evitar o resultado negativo, enquanto o restante do elenco parecia sem energia para mudar o rumo do jogo. O segundo gol, marcado por Cody Gakpo, simbolizou a superioridade do Liverpool e a incapacidade dos merengues de competir em alto nível durante os 90 minutos. Para o Real Madrid, o cenário é de alerta máximo. A ausência de Vinícius Júnior expõe a dependência em um jogador específico, enquanto a dificuldade de Mbappé em se adaptar ao time gera dúvidas sobre sua capacidade de liderar o ataque merengue. Carlo Ancelotti precisará encontrar soluções rápidas para ajustar o sistema de jogo e recuperar o moral da equipe. A Champions League é implacável e qualquer erro pode ser fatal. Por outro lado, o Liverpool mostrou-se um adversário organizado e com ambições claras na competição. A vitória em Anfield foi mais uma prova do trabalho consistente de Klopp e sua equipe, que demonstraram ser uma força a ser temida. O Real Madrid, por sua vez, precisa refletir sobre suas fraquezas e reagir antes que seja tarde demais. Na sua opinião, o Kylian Mbappé ainda vai conseguir vingar com a camisa do Real Madrid? E se você fosse o treinar Carlo Ancelotti, tiraria o Vinícius para colocar o Mbappé na ponta esquerda ou manteria o Malvadeza na sua posição de origem? E se o Vinícius estivesse em campo, você acha que o jogo teria sido totalmente diferente? Deixa a sua opinião nos comentários e aproveita para se inscrever. Ativa o sino das notificações e deixar o like.